Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre, a palavra basta. Vamos repetir? O tema deste quarto dia da novena é viver o Evangelho. De novo. Aqueles que têm participado da novena, vou me permitir um pouco mais hoje comentar também as leituras bíblicas. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ou pelo menos o trecho, é daqueles que dispensam comentários. Todos entenderam a história? Tinha um pobre, tinha um rico, um pobre cujas feridas eram lambidas por um cão, por um cachorro. Tinha um rico que vivia de dar festas, banqueteava-se. O pobre estava ali próximo e ele nunca o enxergava. Os dois morrem. Um vai para o céu, o outro é sepultado. E daí o rico resolve conversar com Abraão, resolve negociar algumas coisas. Todo esse evangelho é marcado pelo contraste entre a situação nesta vida e a vida depois da morte. Enquanto o pobre Lázaro é levado ao seio de Abraão, é dito simplesmente que o rico foi sepultado e seu nome sequer foi mencionado. Os tormentos são a sua herança final. Como é que a gente se distingue hoje? A gente tem nome e sobrenome. O sobrenome dá mais poder ao nome, não é? As pessoas, olha, fulano de tal, cicrano de tal, fulano de tal. O tal aqui é poder, né? O nome. Os pobres têm nome, os que a gente vê por aí, dormindo na rua, passando necessidade. O evangelho é exatamente o contrário. É o pobre que tem nome e o rico não tem nome. O nome do pobre é Lázaro, que significa Deus ajuda. Deram um apelido ao rico, Epulão, que é comilão. Até que ponto nós valorizamos as coisas como elas realmente são? Até que ponto fazemos as nossas escolhas de acordo com os valores eternos? As pequenas coisas que a gente vai escolhendo, elas visam alcançar o reino do céu? Ou visam algum lucro menor, rápido, para os nossos pequenos negócios? Ou será que nós nos deixamos seduzir pela aparência daquilo que passa fugazmente, efemeramente? O texto sugere que o rico Epulão é condenado justamente por desperdiçar os seus bens e não atender o pobre que mendigava aos seus pés. Vejam, mais do que falar de como será a nossa vida depois da morte, esse evangelho quer nos ajudar a viver a nossa vida antes da morte. Portanto, é um evangelho que nos faz um forte alerta, um chacoalhão. Nós colocamos os bens a serviço da vida e dos outros, ou os bens são o Deus da nossa vida? É uma sequência da palavra do domingo passado. O problema aqui não é que o homem fosse rico, nem que ele fizesse festa. O problema era a sua ambição desmesurada e, sobretudo, o seu egoísmo. E ambição desmesurada e egoísmo, nenhum de nós aqui, fechando o círculo em mim, nenhum de nós está isento de cometer. E isso é o que pode nos fazer perder o rumo e perder a vida. Portanto, um aviso terrível para nós que temos algo ou muito desse rico da parábola. E o pobre é Cristo.
A aclamação ao Evangelho que nós cantamos lembra da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que a sua pobreza nos enriquecesse. E o que é que a gente faz na oração? A gente pede para ganhar na loteria, a gente pede para encher os celeiros. Ou alguém reza para ser pobre segundo os critérios do Senhor. Não é pobreza material, né, gente? Ou alguém reza para ter um espírito pobre, um coração mais simples. Quando você estiver sentindo, sabe, o cara, né? O bam. Tem um padre que usa uma expressão assim, que eu acho engraçadinha, né? Ele fala assim, bam, caixa de fósforo, né? Quando você estiver se achando assim, o tal, né? O último biscoito do pacote. Quando você estiver assim, com o peito muito inflado, cheio de si, cheio de segurança, das suas conquistas, tal. Sugiro, aconselho, ler e refletir o capítulo 25 de São Mateus. Vou destacar aqui só um versículo, que é o juízo final. Diz assim: afasta-se de mim, maldito, vai para o fogo eterno que foi preparado pelo diabo e seus anjos. Por quê? Eu estava com fome e você não me deu de comer. Antes, sejamos pecadores reconhecidos e penitentes, a orgulhosos, prepotentes. No caminho, todos estamos em movimento, todos temos muito o que aprender. O que aconteceu é que do outro lado, o rico começou a enxergar a vida diferente. Ele viu o pobre e até entendeu que o pobre podia salvá-lo. Pediu para Abraão, manda Lázaro, até diz o nome dele, manda Lázaro para avisar os meus irmãos. Olha, não era tão ruim assim, queria que os irmãos se salvassem, porque os irmãos levavam a vida tales quales, né? Parecida com a dele. Eu já volto nesse ponto. A condenação dos ricos esconde também outra rejeição, que é o desprezo da palavra de Deus. O que parece ser uma atitude dura de Abraão, na realidade, não é. Os irmãos dos ricos poderão evitar a condenação se ouvirem Moisés e os profetas. Tem um anjinho de Deus falando aqui para mim o seguinte: você sabe o que é Moisés e os profetas hoje? Ele disse que quem acertar vai direto para o céu, não passa nem no purgatório. Ninguém? Não vai ser hoje não, tá bom. Gente, não precisa vir um morto avisar a gente o que a gente tem que fazer. Até porque se aparecesse um morto, a gente morreria de susto. Às vezes um ou outro, só de sonhar, já fica perturbado. Moisés e os profetas é a palavra de Deus, é a Bíblia. Moisés e os profetas é a igreja. O problema é que hoje a gente está se desviando daquilo que diz a igreja e a palavra. O Papa falou, não é mais o vigário de Cristo na terra, é o comunista, porque eu não gosto do que ele falou. E daí, nem Moisés e os profetas a gente quer escutar. Daí, a gente segue gostosamente a caminho da desgraça, do infortúnio, e depois faz cara de coitado. Ai, ninguém me falou. Santo anjo do Senhor, toda vez que você vem aqui, o que será que eu estou pregando? Está tão ruim minha pregação assim? Ou, como na palavra, há um abismo entre nós. Ou, na sua vida, com a sua fé, há um abismo. Ou, lá na sua casa, as pessoas que moram, existe um abismo. Ou, entre a igreja e o mundo, um abismo. Entre você e os outros que parecem menos que você, um abismo.
E que ponte pode vencer esse abismo, senão a palavra de Deus? A palavra de Deus. Moisés e os profetas não precisam um morto ressuscitar para ensinar o caminho da vida para a gente. Você não precisa perder uma perna para valorizar o andar. Você não precisa que lhe furem um olho para valorizar a capacidade de enxergar. Você não precisa perder alguém da vida para valorizar a sua família. Sabedoria é aprender sem antes necessariamente a gente ser alijado das coisas. Até porque tem gente que apanha da vida, chora, apanha, levanta e não aprende nada. Vou dar aqui um alerta, podia ser outros, um qualquer. Veja, você que está aqui na igreja, o alcoolismo é uma doença. Não é ser vergonhice, não é mau caratismo, nada disso. É doença. E o mais trágico, que não tem cura, mas tem sobriedade. Então veja, como é que um alcoólico pode sair dessa? Primeiro, ele aceitando que ele está nessa situação. Então nós somos aqui uma porção de pessoas hoje, eu queria dizer o seguinte: se você é chegado a tomar, e uma pessoa fala, outra pessoa fala, outra pessoa fala, outra pessoa fala, acorda, não deixa a sua vida desgraçar, não. Ninguém vai poder salvar você sem você. Mas é só não sei o que, quando está frio, uma para esquentar, quando está quente, é uma para esfriar, um é para relaxar, o outro é para, né? Não estou falando de quem não traz problemas, mas assim, se tem 1, 2, 3, 5, 10 falando, será que não tem nenhum Moisés e os profetas falando com você, não? Se abra, se abra, se abra. Poderia dar outros exemplos, tá bem? Vou dizer esse aqui. Uma coisa é a gente dominar as situações, outra coisa é ser dominado por elas. E tem coisas que a gente não precisa perder e nem se perder para aprender. Às vezes a gente vê alguém que prospera desonestamente, a gente fica meio com vontade, não? Sejam sinceros. Não estou acreditando em vocês não. Você vê que alguém está indo, fazendo, não sei o quê, olha como está, né? Olha, não sei o quê, estudou comigo, olha a roupa que eu visto, olha a roupa que ela veste, a gente veio da mesma situação. A tentação vem, não estou dizendo que você vai cair nela, vem. O diabo sabe lidar com os desejos da gente. E a gente tem desejo de ter mais, de ser importante, de ser bom. Todo mundo tem. Agora o seguinte, será que a gente precisa cair nessa para perceber que não vai dar certo? Aqui está o ponto, né? Mas tá bom que a conversa já está mais longa do que gostaria. O certo é que a palavra de Deus, Moisés e os profetas, deve ser escutada. E hoje, a palavra de Deus, a Bíblia, deve ser ouvida na igreja. Ouvida na igreja. Se a gente pudesse, a gente faria como os políticos que votam emendas à Constituição e mudam a lei. A gente mudaria alguns versículos da Bíblia que implicam na nossa vida. Mas isso não é possível. Então, se não é possível mudar a palavra de Deus, só nos resta mudar o quê? Vamos de novo. Se não é possível mudar a palavra de Deus, é possível ou nos resta mudar o quê? Nossa vida. Se eu não posso mudar a palavra, eu tenho que mudar minha vida. Vamos repetir? Se eu não posso mudar a palavra, é isso aí. Para aqueles que querem ouvir e obedecer a Deus, a palavra de Deus é suficiente. Para aqueles que estão fechados a Deus e a sua palavra,
porque as riquezas lhe endureceram o coração, nem mesmo a maior maravilha pode abrir os olhos que não enxergam. Não prestará atenção mesmo que um morto ressuscite. Tem gente que poderia ter uma vida tão mais interessante, só não faz porque não escuta o que a esposa diz, porque não escuta o que o esposo diz, porque não escuta o que o povo diz, porque não escuta o que o padre diz, o que o pai diz, o filho diz. Uma palavrinha sobre Santa Teresinha que nós temos vindo falando esses dias. Falávamos das características ontem do pequeno caminho, da espiritualidade da infância espiritual, desculpem a redundância, de Santa Teresinha. Um caminho simples, reto e que leva ao céu. O caminho da total confiança em Deus, o caminho do amor, mas também um caminho que não é o amor simples sentimento, embora possa existir o sentimento. Como uma Joaninha, Teresinha não se apoia nos sentimentos, mas na fé. Alguém vem e diz assim: padre, eu vou, rezo, mas eu não sinto nada. Não precisa. A fé não é sentir, a fé é crer. Creia, mesmo que não sinta. Se sentir, agradeça a Deus. Tem gente que não sente e crê. Tem gente que crê e sente. Mas se não sentir, tem gente que é mais sensível, não é? Lembro-me um padre contando, acho que já falei aqui uma vez, que uma senhora foi lá contar para ele uma experiência espiritual que ela teve. Então, ela foi uma tarde lá na igreja dela, na paróquia dela, rezar, e daí se ajoelhou diante do Santíssimo, né, do Sacrário, e ela falava para o padre assim, mas que veio uma bênção, porque tinha uma luzinha assim, né, na verdade tinha um furo no telhado, mas veio uma luzinha assim, que foi lá no Sacrário, e ela se encheu, né? Aí o padre, fiquei pensando no dia que estiver chovendo, né? Como que vai ser a fé da pessoa. De você fazer essa experiência, tudo bem. De você depender disso para dizer que tem fé, está tudo mal. A fé não é sentimento. A fé é uma atitude, é um crer. O que se espera da gente é que a gente sinta ou que a gente creia? Que a gente creia. Mesmo que não sinta, mesmo que não veja, creia. Eu creio. Está doendo e eu não vejo, mas eu creio. Está doendo e quase me dando desespero, mas eu creio. Creio e espero. Então, mesmo em Santa Teresinha, que é toda docinha, crer é o importante, mais que o sentimento. Outro ponto, o amor ensinado por Santa Teresinha é totalmente desinteressado. Nem sequer um desejo de pagamento, de recompensa, deve permear o amor que a criatura deve ter para com o seu Deus. Tudo é grátis, gratuitamente, de graça, ninguém paga nada. E um quarto ponto para encerrar, não se pode esquecer de que a palavra-chave desse amor é a loucura, loucura de paixão, porque ele deve ser total. Tudo, escreve Teresinha, vai dizer num dos seus manuscritos, sobretudo nas suas cartas. Não se pode regatear, não se pode pechinchar, pois na banca do amor só se vende pacote completo. O amor ou é todo ou não é. Amor em partes é comércio, não é amor. Amor que só fica com o que é agradável é um comércio, não é amor. O amor aceita o que é bom. Hoje à tarde, no velório, me lembrava, por que a gente vai num velório? Além dos curiosos, quem está com vontade de chorar, não sabe onde chorar, vai no velório, porque pode chorar, não tem problema, né? Bom. Por que a gente vai num velório de uma pessoa? Porque a gente ama, se não amasse nem ia, deixava tombada no chão, vamos embora, segue a vida. A gente para chorar os que a gente ama e que não estarão mais no caminho com a gente. É esse amor inteiro que faz a gente se doar, desejar tudo. Vamos vencer o abismo com a ponte da palavra de Deus. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.